Nós temos vindo a dar alguns saltos entre várias matérias relacionadas com o desenvolvimento de páginas de internet e neste vídeo eu quero voltar a dar mais um salto, mas desta feita para voltarmos a falar sobre JavaScript e aquilo que é o fundamental do JavaScript. Nós não vamos, obviamente, neste vídeo estar a fazer aqui uma análise substancial sobre como programar em JavaScript, mas eu quero chamar a atenção para todos aqueles que vão usar o JavaScript, uma linguagem de programação associada àquela stack de três elementos, CSS, HTML e JavaScript, e quero-vos mostrar e quero-vos sensibilizar neste vídeo para a forma correta como vocês devem utilizar o JavaScript no interior das vossas páginas de HTML. Bom, para isso, nós vamos criar aqui um novo projeto. E este novo projeto vai se chamar Projeto 3. Vamos abri-lo aqui, selecionar a pasta. E o que nós vamos fazer aqui é algo muito simples. Vou-vos mostrar algumas experiências relativamente à utilização do JavaScript em ficheiros externos. Isto não vai trazer aqui nada de muito novo relativamente ao facto de nós termos, já em vídeos anteriores, utilizado bibliotecas de JavaScript externas, como é o caso do jQuery, ou do Popper, ou até do próprio Bootstrap.min.js. Mas eu quero que vocês vejam aqui quais são as implicações da criação dos vossos próprios ficheiros de JavaScript para serem incorporados no interior das páginas de HTML. Então eu vou criar aqui um novo ficheiro, new file, e vamos criar o nosso index.html. Para termos código dentro do nosso index.html, eu vou utilizar o emmet, neste caso colocar aqui um ponto de exclamação, e vamos aproveitar aqui então este ambiente. Vamos colocar aqui também um parágrafo, e neste parágrafo vamos colocar texto original. Se eu agora quiser que este parágrafo tenha uma interação mais comum com o JavaScript, vamos lhe chamar assim, eu vou-lhe atribuir um parâmetro ID. O ID significa identificação e tradicionalmente dentro do mesmo ficheiro de HTML, cada tag, cada elemento, como por exemplo cada parágrafo, pode ter um ID, mas com um valor diferente um do outro, para que cada elemento seja único. Então eu vou colocar aqui elemento, simplesmente assim. Okay? Obviamente se eu tivesse aqui dois parágrafos, eu iria colocar provavelmente aqui elemento 1, elemento 2, por exemplo. Bom, vamos colocar aqui texto original 1, vamos colocar texto original 2. Não há nada de extraordinário aqui, se nós obviamente formos aqui ver o nosso site, nós vamos ter a ocasião de reparar que ele não tem nada de especial. Então vou fazer aqui Ctrl+Shift+P, Live, vou pedir para abrir com o Live Server, e ele vai automaticamente abrir aqui o meu browser com o resultado da minha página. Vou aproveitar para vos explicar quais são as implicações da utilização do JavaScript para abrir aqui as ferramentas do programador. E vamos ficar aqui ao lado com informações que nos vão permitir perceber erros que eventualmente podem surgir. E vamos colocar aqui já, reparem, há aqui um que aparece, mas este é normal, diz que há aqui o status do favicon, isto é, não foi possível abrir um favicon, pelo facto de estarmos a utilizar o Live Server. Bom, eu vou colocar aqui na consola e vocês podem então verificar aqui que há algumas informações que vão aparecendo. Esta aqui não é importante, o que é que vai ser importante agora? Se eu quiser adicionar aqui JavaScript, nós já vimos num vídeo anterior desta playlist que eu poderia colocar aqui uma tag script, e dentro desta tag script tudo aquilo que eu escrever vai ser JavaScript. Eu vou colocar aqui um comentário dentro do JavaScript, ok? E este comentário, como vocês podem observar, é um comentário que, se for colocado fora deste bloco, vai ter um comportamento completamente diferente, ok? Então, se nós formos agora olhar aqui para a nossa página, nós vamos verificar que apareceu aqui este texto comentário. Bom, os comentários são absolutamente fundamentais em qualquer linguagem de programação, seja no JavaScript, no HTML, no CSS, etc. Porquê? Porque os comentários são pedaços de texto que não são processados pelas aplicações. Servem simplesmente para nós irmos colocando informações no nosso código de programação que nos permitem, quando estamos a trabalhar nesse código, ter uma noção do que cada uma das partes do nosso código faz. Eles não são obrigatórios, mas no caso concreto, e vamos já aproveitar esta dica, no caso concreto do HTML, o comentário é escrito desta forma, isto é, começa por ter ali um sinal menor que, depois um ponto de
exclamação, 2 hífenes, ok? E depois podem escrever o que quiserem aqui dentro e depois têm que fechar desta forma, ok? Então, neste caso, quando regressamos aqui, o comentário desapareceu. Bom, mas isto depois de falarmos de comentários, o que acontece aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui o código de JavaScript que me vai permitir ir buscar este primeiro parágrafo e alterar o seu texto. Já vimos isto num vídeo anterior. Document.getElementById. Ir buscar o elemento pelo seu ID. Porque existe a possibilidade de ir buscar os elementos por outro tipo de seletores, vamos lhe chamar assim. E aqui dentro o que eu vou dizer, basicamente dentro dos parênteses, é dizer qual é o nome do meu elemento. Neste caso, elemento 1. A seguir eu vou dizer o que é que eu quero alterar nele. E quando eu coloco aqui um ponto, eu vou poder escrever inner HTML ou inner text. Neste caso, se eu colocar inner text, vamos colocar aqui inner text, eu vou dizer que ele vai ser igual a novo texto. E reparem que eu utilizei aqui aspas simples, tenho ali aspas simples, não há qualquer problema de utilizarmos estas expressões. Aqui, obviamente, que no HTML o mais correto é nós usarmos aspas duplas, ok? E por conseguinte, muita atenção a esse aspecto, eu aqui posso usar aspas duplas sem qualquer problema, obviamente que aqui terei que usar aspas duplas e ali fechar com aspas duplas e usar aspas simples aqui. No entanto, aqui dentro do HTML, usem sempre aspas duplas. É aquilo que nós temos aqui como exemplo do próprio código do fecheiro que nós criamos. Bom, reparem então agora o que é que acontece. O texto original 1 é automaticamente substituído pelo novo texto. E isto acontece pela forma como a página é interpretada. O sistema começa a ler, ou neste caso o browser começa a ler todos os elementos, descobre que existe aqui um parágrafo que tem o ID elemento 1, e quando este script é executado, o que vai acontecer é que este código que aqui está vai substituir o texto que existe aqui dentro pelo novo texto que eu aqui coloco. O ponto e vírgula aqui no final é sempre obrigatório para separar aquilo que são designadas por statements, isto é, as operações, cada operação deverá ter então um ponto e vírgula no final. Bom, vamos no entanto ver o que é que acontece aqui. É que se eu pegar neste bloco de código e o colocar lá em cima, eu vou pegar aqui este comentário, isto é, colocá-lo antes do elemento do parágrafo, o que vai acontecer é isto. Reparem, temos aqui um erro. E ele diz assim, foi encontrado um erro que não foi possível caçar, apanhar, e o tipo de erro foi, não se pode definir uma propriedade inner text de um objeto que é nulo. Ora, o que é que isto significa? Depois tem aqui no index HTML 13, se nós formos olhar aqui para a linha 13, é exatamente o erro que está a acontecer aqui. Ora, é óbvio, como o documento é interpretado de cima para baixo, este bloco de código vai ser executado antes da existência do próprio elemento. Então ele vai procurar um elemento que ainda não foi sequer criado. E nesta circunstância aparece este erro. E este erro não aparecia, obviamente, se o bloco de código estivesse a seguir, pelo facto de que já existia este elemento colocado no nosso browser. Bom, como é que nós podemos aqui tratar isto? Bom, existem várias formas de o fazer. Uma delas é colocarmos aqui um window.onload e o window.onload é então um evento, vamos lhe chamar desta forma, é um evento que acontece quando a nossa janela, isto é, todo o nosso documento, acabou de ser carregado, ok? E então nós podemos colocar aqui que tudo isto vai ser igual a uma function, e esta função é que vai poder executar então aqui este código. Vamos ver se agora já não vamos ter o problema, isto é, o facto de termos aqui o código antes do elemento ser criado, vamos verificar se está resolvido. E reparem, o problema ficou resolvido. Ora, o que é que aconteceu neste caso? Quando o documento está a ser carregado e passa aqui por esta área do script, ele vai dizer o seguinte, olha, quando a janela estiver a ser carregada ou estiver carregada, execute uma função. E nesta função, nós colocamos aqui a chaveta e o fechar chaveta, vamos executar todo o bloco de instruções que aqui está dentro. Ora, neste caso, assim que o documento vai ser carregado,
vai significar que os elementos que aqui estão vão passar a estar disponíveis e, portanto, este código que aqui vai ser executado só vai ser executado depois de ser carregado tudo isto que aqui está. Nós podemos colocar aqui mais do que uma instrução, por exemplo, console.log significa que queremos escrever qualquer coisa na consola. A consola é, no caso concreto, na área da programação, este espaço que aqui está, ou melhor, na área das ferramentas do programador. Por conseguinte, se eu agora colocar aqui olá, quando eu regressar aqui, porque eu tenho o live server a funcionar, o sistema fez aqui um refrescamento e reparem como cada vez que eu refresco a minha página, o olá vai aparecer ali. Então é muito importante terem atenção o momento no qual o nosso JavaScript está a ser carregado e está a ser executado. Tradicionalmente, para evitarmos ter estes problemas, quando trabalhamos com JavaScript, aquilo que se chama o Vanilla JavaScript, o Vanilla JavaScript é o JavaScript puro e não estamos a utilizar nenhuma biblioteca externa, como é o caso do jQuery, nem outra qualquer. Tradicionalmente, o que nós deveríamos fazer era colocar este script a ser carregado cá em baixo. Bom, mas existe aqui uma possibilidade mais interessante, que é nós podermos retirar daqui esta lógica de código de programação que, por vezes, pode prejudicar a leitura do HTML e colocá-la num fecheiro externo. E é muito fácil incorporá-lo dentro do nosso HTML. Eu vou criar aqui um novo fecheiro, vou-lhe chamar funções, ou vamos-lhe chamar aqui javascript.js. O nome do fecheiro não é importante, o que é importante é que tenha a extensão .js, e vocês reparem que o próprio Visual Studio Code conseguiu interpretar que se trata de um fecheiro de JavaScript. Vamos aqui pressionar o return para que o fecheiro seja criado, e agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar neste bloco de texto que aqui está, não necessitamos do script, e vamos copiá-lo, e vamos colá-lo aqui neste nosso fecheiro. Vamos aqui guardar, Ctrl S, está guardado, e agora vamos pura e simplesmente eliminar tudo aquilo que aqui está. Ora, o que vai acontecer então é o seguinte, se eu quiser carregar aquele fecheiro que aqui está para o interior do meu fecheiro de HTML, eu posso fazê-lo da seguinte forma. Posso chegar aqui, por exemplo, e colocar script, e quando vocês escrevem script, o Emmet, isto é, este plugin que já vem incorporado com o Visual Studio Code, que nos permite escrever código de uma forma muito rápida, dá-nos aqui duas opções. Script significa criar um bloco dentro do qual nós podemos escrever código. Mas se eu quiser usar o script /src, e src significa source, eu posso escolher qual é o fecheiro que eu quero incorporar dentro do meu HTML. E aqui eu vou escrever javascript.js. Ok? Então o que vai acontecer é que o texto vai ser interpretado pelo browser, vai encontrar aqui os elementos, vai chegar aqui e diz-me assim, bom, agora há aqui um pedido para carregar o fecheiro javascript.js a partir da localização onde ele está. Okay? Eu tenho que ser muito parcimonioso na forma como eu defino aqui a localização. E já iremos perceber como. Então, neste momento, nós na prática vamos ter o mesmo resultado, mas com a separação das lógicas, que é a forma mais correta de nós trabalharmos com o desenvolvimento web. Se temos código de JavaScript, o melhor é mesmo colocá-lo em fecheiros externos. Tradicionalmente o que vai acontecer é que vocês vão ver que, por exemplo, vamos ter uma pasta no interior do nosso projeto, pode ter o nome que vocês quiserem, mas vamos imaginar que é apenas uma pasta com o nome JS. E se eu agora arrastar este fecheiro para o interior dessa pasta, o que vai acontecer é que este fecheiro ou este source que aqui está, já não está mais na localização original. Qual é a localização original? Se eu estou no index.html e estou a carregar um fecheiro desta forma, significa que este fecheiro teria que estar na mesma pasta onde o index.html está. Ora, nesta circunstância já não é isso que acontece. Ele foi puxado para o interior de uma nova pasta, essa sim que está na mesma pasta do index.html, mas o que eu quero é este fecheiro que está dentro da pasta JS. Então, neste caso, eu vou colocar JS barra. E este é o nome daquela pasta e este daqui é o nome do fecheiro que está dentro da pasta, este daqui. Se eu não tivesse colocado isto, nós obviamente iríamos ter aqui um erro, reparem, que não foi possível carregar, não foi possível ir buscar, é o que significa o get, este fecheiro javascript.js. No entanto, se eu aqui alterar, obviamente, e colocar js barra, então vamos deixar de ter esse erro. E reparem que com este código que nós temos aqui dentro,
nós podíamos carregar ou podemos carregar este fecheiro tanto aqui, como por exemplo carregá-lo antes ou no seu sítio mais correto, que é no interior do head, isto é, dentro deste elemento que aqui está. Nós temos aqui a parte do body, temos a parte do head e os fecheiros, tal como acontece com o Bootstrap, por exemplo, devem ser carregados aqui dentro. O facto de ele ter este código window.onload é igual a function, vai permitir que, mesmo estando a ser carregado antes destes elementos, não haja qualquer problema na execução do código. Reparem, eu vou aqui refrescar e nós continuamos a ter aqui o olá e o novo texto a ser apresentado. Há aqui, de facto, alguns aspectos importantes a ter em conta quando utilizamos JavaScript. Obviamente que é apenas nesta fase uma brevíssima introdução à forma como nós podemos utilizar o JavaScript no interior dos nossos ficheiros de HTML. Iremos com certeza voltar aí durante os próximos vídeos desta série a falar sobre o JavaScript e a sua importância nesta triple stack que é o HTML, CSS e JavaScript para a criação de páginas de internet.